Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre auditoria independente, especificamente a respeito dos objetivos gerais e alguns conceitos importantíssimos para esse tema. Seguiremos aqui nossa referencial teórica, a norma técnica 200. Adiante temos esse sumário com objetivos e esses conceitos que trataremos um pouco melhor quando estivermos analisando a norma propriamente dita. Temos a evidência de auditoria, que se divide em apropriada e suficiente, o risco de auditoria e julgamento profissional e ceticismo profissional, que isso significa tecnicamente falando. Passaremos então a norma. Então a norma nos fala que o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Então esse é o objetivo, tá bom? Aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor. Olha o meio que isso é alcançado. A opinião expressa pelo auditor sobre essas demonstrações, se essas demonstrações forem elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. No caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, essa opinião expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura do relatório financeiro. Aqui foi só uma replicação. Passaremos à frente. Ainda sobre essa opinião, com base para a opinião, as normas exigem que o auditor obtenha segurança razoável de que essas demonstrações, como um todo, estão livres de distorção relevante, outro conceito importante, independentemente de se causada por fraude ou erro. Aqui tem que ficar atento, né? Independe. A ideia dessa opinião que para obter essa segurança razoável, né, que as demonstrações como um todo estarão livres de distorção relevante, independentemente se foram causadas por erro ou fraude. Esse nível, a partir da segurança razoável, né, que é o nível elevado de segurança, esse nível é conseguido quando o auditor obtém evidência de auditoria, agora os dois conceitos, apropriada e suficiente, para reduzir a um nível aceitavelmente baixo o risco de auditoria. Passaremos a frente aí um pouco sobre a opinião do auditor e a ideia da distorção relevante, né, por meio também os conceitos de evidência de auditoria e risco de auditoria. Ainda sobre a opinião do auditor considera as demonstrações contábeis como um todo e, portanto, o auditor não é responsável pela detecção de distorções que não sejam relevantes para as demonstrações contábeis como um todo. Vai só reforçando, né? O julgamento profissional, as normas, é exigido pela norma e que ele exerça esse julgamento e também mantenha o ceticismo profissional, né, ao longo de todo o planejamento na execução da auditoria. E, entre outras coisas, identifique e avalie os riscos de distorção relevante, obtenha evidência de auditoria apropriada e suficiente, os dois conceitos estão ligados, forme uma opinião a respeito das demonstrações contábeis, né, com base aonde? Em que? Em conclusões obtidas das evidências de auditoria. Então, os conceitos estão interligados. A forma de opinião expressa pelo auditor depende da estrutura de relatório financeiro aplicável e de lei ou regulamento aplicados. Vamos agora esmiuçar um pouco mais esses conceitos. Reforçando mais uma vez, os objetivos gerais do auditor são obter segurança razoável de que as demonstrações estão livres de distorção relevante e independente, causada por fraude ou erro, mais uma vez, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, né, em todos esses aspectos, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Apresentar relatórios sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como exigido pelas normas em conformidade com as constatações do auditor. Em todos os cargos, aqui tem uma ressalva, né? Além disso, caso, né, não for possível obter segurança razoável e a opinião com ressalva no relatório do auditor for insuficiente, as normas requerem que o auditor se abstenha de emitir sua opinião ou renuncie ao trabalho. Então,
é possível essa abstenção de opinião por parte do auditor, ou mesmo que renuncie ao trabalho. Agora, os conceitos de evidência e risco de auditoria. Evidências de auditoria são as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões em que se baseia a sua opinião. As evidências de auditoria incluem informações contidas em registros contábeis subjacentes às demonstrações contábeis e outras informações. Para fins das normas, a suficiência das evidências de auditoria é a medida da quantidade. Então, veja, evidência de auditoria suficiente, né, e adequada, como eu falei um pouco anteriormente. São divididas em duas essas evidências, em suficiente e adequada. A suficiência é a medida de quantidade da evidência de auditoria. A quantidade necessária da evidência de auditoria é afetada pela avaliação do auditor, dos riscos de distorção relevante e também pela qualidade da evidência. Já a adequação é a medida de qualidade, de quanto uma é quantidade, a outra é de qualidade da evidência de auditoria, isto é, sua relevância e confiabilidade no fornecimento de suporte às conclusões em que se baseia a opinião do auditor. Então, mais uma vez, evidência de auditoria dividida em duas, suficiente e adequada. Uma é quantitativa, a medida quantitativa, a outra qualitativa. O risco, o que seria esse risco de auditoria? É o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada, quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. São dois conceitos aí que estão atrelados: risco de auditoria e distorção relevante. O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante e do risco de detecção. Mais à frente veremos então o que é o julgamento profissional e o ceticismo profissional. O julgamento está baseado nessas três palavras: a aplicação de quê? De treinamento, conhecimento e experiência relevante, tá bom? Dentro do contexto fornecido pelas normas, na tomada de decisão informadas a respeito dos cursos de ação apropriada às circunstâncias do trabalho editorial. Pensar em julgamento é pensar em treinamento, conhecimento e experiência. Já o ceticismo profissional é a postura que inclui uma mente questionadora e alerta para condições que possam indicar possível distorção devido a erro ou fraude, e uma avaliação crítica das evidências de auditoria. Então, atente para o fato de que ceticismo tem a ideia de ter uma mente questionadora e adotar essa postura, né, e indicar uma possível distorção, essa possibilidade, né, devido a erro ou fraude. A asseguração, mais uma vez, no contexto da auditoria, um nível alto, mas não absoluto, né, isso, nunca absoluto, de segurança. E por fim, o risco de distorção, que se divide em risco inerente e risco de controle. O risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria. Consiste em dois componentes, né, que são o risco inerente e o risco de controle. É isso um pouco. Agora vamos fazer umas questões para finalizar esse vídeo. Voltando aqui, acabamos de ver então alguns conceitos interessantes dessa norma. Aqui eu adaptei algumas questões da Vunesp, né? Que diz: o auditor independente e o auditor interno podem desenvolver ações em conjunto, contudo a responsabilidade pelo relatório final será do primeiro. Certo, né? Gabarito certo, porque nada impede desses dois tipos de auditor que são diferentes, né, poder desenvolver ações em conjunto. Próximo, o objetivo da auditoria interna é aumentar o grau de confiança dos usuários de seus relatórios. A questão gabarito está errado, porque esse não é o objetivo da auditoria interna, conforme a gente viu, é isso aqui no nossa norma. Porque o objetivo é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Então, ele torna o gabarito errado. Próxima questão. O objetivo do auditor independente é descobrir erros e fraudes não identificados pelo auditor interno. Também uma questão aqui totalmente errada, equivocada. Esse não é o objetivo do auditor independente. Não visa algo punitivo, algo que incrimine. Não é essa a função policial, entende? Investigativa do auditor independente. Por isso que não é a ideia dele descobrir erros e fraudes. Então, errado mais uma vez. E, por fim, né, que é a última questão da SESP, Secretaria de Fazenda, um concurso lá do Rio Grande do Sul,
que diz a emissão de opinião inadequada do auditor sobre demonstrações contábeis finais. Então a gente já sabe que está falando de quem? Do auditor independente. Que contenha distorção relevante, caracteriza o risco, então risco de distorção relevante, conforme também a gente viu na nossa norma. Letra D, o gabarito aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.